Irmãos, eu quero continuar conversando com os irmãos um pouquinho sobre aquilo que Deus propôs ao meu coração, colocou no meu coração. Quando eu disse aos irmãos, inclusive num domingo à noite, que na confraternização dos pastores, nós estávamos ali conversando e eu estava pensando naquele momento de festa sobre guerra. E foi onde então surgiu o tema dualidade, algo que, diria eu, que é uma doutrina bíblica, que este tema chamado dualidade está contido nas Sagradas Escrituras. Então nós começamos a refletir e quero eu pensar, e estou aqui trazendo à memória aquilo que nós já falamos um pouquinho, para que você possa se localizar sobre o que Pastor Rodrigo em São Miguel Paulista está falando. Então eu estou no meu lugar de fala para poder falar para você justamente aquilo a que nós já conversamos. Quando o pastor Rodrigo, porque nós temos outros pastores nessa comunidade cristã, sobe aqui, eu tenho tentado conversar com os irmãos sobre aquilo que eu julgo ser o dilema da nossa alma. Então, se você conversasse comigo pessoalmente e perguntasse para mim, pastor, qual é a maior dificuldade de um ser humano cristão? E eu te diria que seria justamente a chamada dualidade. Então, quando nós começamos a falar sobre dualidade, eu disse que a dualidade é um grande inimigo nosso e disse que a dualidade ela consiste em uma guerra dentro de nós, em uma guerra em nós mesmos. Não é uma guerra externa, não é uma guerra internacional, não é uma guerra com outro time de futebol, não é uma guerra contra o meu próximo, não é uma guerra contra o meu cônjuge, é uma guerra dentro de nós mesmos. Quando falamos sobre dualidade, estamos falando sobre dentro de nós existir duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E a natureza carnal é o oponente, é o inimigo da natureza espiritual. É sobre isso que Paulo vai descrever em Romanos capítulo de número 7, verso de número 18 em diante. É sobre isso que Paulinho está falando quando ele diz: eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer o bem. Existe um mal em mim e eu só faço o mal, porque o bem que quero fazer eu não consigo, mas o mal que não quero é justamente isso aí que eu estou fazendo. É acerca disso, da chamada dualidade que Paulinho está tratando em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 18 em diante. E quando nós começamos a falar desde o começo do ano, o primeiro tema que eu trouxe aos irmãos é dualidade, o nosso dilema, onde falamos justamente sobre essa guerra, a dificuldade que nós passamos todos os dias de vencer a nós mesmos, de vencer a natureza carnal. O segundo tema foi a dualidade e o não, dualidade e vírgula não. Quando nós vimos a importância do não, é necessário Deus falar não às vezes para cada um de nós. E quando Deus fala o não, nós vamos ver que este é, ou esta é, a maior bênção que Deus pode nos dar. E tentamos identificar então um pouco de como é que Deus ele fala o não. O terceiro tema que nós falamos foi dualidade, o mal. E aí então eu disse aos irmãos que mesmo lavado, mesmo remido, mesmo santificado, mesmo com vestes brancas e até mesmo regenerado, ainda há um mal dentro de cada um de nós. Porque quando Paulo, o mesmo Paulo vai falar sobre a dualidade, ele diz que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então existe sim um mal, mesmo dentro da igreja, mesmo exercendo funções eclesiásticas, mesmo participando de ministério, mesmo você sendo um pastor, você sendo lavado e remido, existe um mal. E eu disse aos irmãos sobre o mal como possibilidade de ser, o mal como realidade, o mal como radicalidade. Foi isso que eu falei aos irmãos. Ainda temos o mal como instrumentalidade e temos o mal como legalidade, e isso eu não conversei. Quem sabe uma outra feita nós falaremos sobre esses dois últimos atributos do mal. Hoje quero voltar a 1 Samuel, onde nós falamos um pouquinho sobre dualidade e não, quando abordamos Saul e Davi. E vimos que a nossa dualidade, aquilo que faz parte da nossa essência, o que é intuitivo a nós,
que faz parte da nossa subjetividade, que está aqui dentro, a natureza carnal, a natureza espiritual, vimos que ela pode ser representada de forma clara através de dois personagens bíblicos, a saber, Saul e Davi, onde Saul representa a natureza carnal e Davi representa a natureza espiritual. Então eu destaco agora Saul, e quando nós olhamos para Saul, eu percebo que Saul foi o primeiro grande rei de Israel. Então a trajetória histórica consiste em Moisés libertando o povo de Israel, e esse Moisés, esse ícone, esse personagem, esse ser humano morre. Depois dele, quem assume, quem lidera o povo de Israel? Josué. Josué então leva o povo para a terra prometida. Josué é um grande líder. Josué é um líder nato, cheio de Deus, e Deus opera milagres através de Josué. Só que Josué também morre. Então inicia-se um período histórico em Israel conhecido como juízes. E os juízes, inclusive, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada justamente um livro que recebe esse título, onde Deus, ele passa a libertar o povo de Israel usando homens que recebiam o título de juízes. E não só no contexto militar, mas também esses mesmos homens julgavam a nação de Israel através da lei de Torá. Então Deus de vez em quando pegava alguns homens de diferentes tribos. Não havia uma tribo certa. Deus não trabalhava somente com uma tribo no período dos juízes. Deus ele levantava um homem de uma determinada tribo e depois em um outro momento levantava outro homem em outra determinada tribo. O último juiz, Samuel. No capítulo de número 8 de 1 Samuel, nós vemos ali então findar a era dos juízes, pois Israel pede um rei, primeiro rei de Israel, Saul, e a Bíblia caracteriza Saul. Saul, ele era um sonho de homem, é assim que a Bíblia demonstra Saul. Acompanhe comigo, 1 Samuel, capítulo de número 9 e verso de número 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo entre os filhos de Israel, que não havia outro homem mais belo do que ele. Saul era o modelo do homem perfeito. Saul era lindo, maravilhoso. Fazer um concurso de beleza em Israel, quem vence? Saul. Em todo Israel não havia um homem tão bonito quanto Saul. E aí ele continua, o escritor de Samuel. Do ombro para cima, ninguém se sobressaía dele. Ele era o cara mais alto. Homem alto, homem bonito. E nós vamos ver que esse homem alto, homem bonito, agora vai ser rei, melhorou. Vai ser rico, vai ter posse, vai ter terra. Mas antes de ter terra, este mesmo homem, que é o primeiro rei de Israel, ele começa a sua trajetória de modo certo. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos dentro do tema dualidade. Então eu puxo mais uma haste. Dentro do tema dualidade, digo dualidade começando certo, terminando errado. É por isso que eu uso Saul para representar aquele que começa certo na sua peregrinação de fé, natureza espiritual aflorada, mas na trajetória da sua peregrinação de fé, permite a natureza carnal falar mais alto, e aí então você tem como consequência disso terminar errado. Saul começa certo e Saul ele começa humilde. Quando Saul ele entra na história do povo de Israel, mais especificamente em 1 Samuel, este Saul ele vai entrar procurando as jumentas do seu pai. Então perceba que era um homem bonito, era um homem alto, seria o rei, teria posse, mas antes de tudo isso, este mesmo homem já tinha um negócio, era bem de vida. Este homem era um fazendeiro, era pecuarista, o pai dele tinha gado. E ele vai correr atrás das jumentas que fugiram. Saul, ele procura a jumenta, mas o que ele encontra é um ministério. E ele chega em um determinado local, e ele fala com Samuel sem saber que é Samuel. E ele pergunta para Samuel, onde está o vidente, onde está o profeta? Pois o profeta naquela época recebia também o título de vidente. Onde está o vidente? Onde está o profeta? E Samuel diz, estou aqui.
Você achou? E eu sei quem você é. Deus falou comigo ontem, e é o que está escrito em 1 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E como é que começa essa trajetória? Humilde. Pois se você, quando chegar em casa, pegar o capítulo de número 9, o capítulo de número 10 de 1 Samuel, você vai ver que depois dessa cena, dessa fala, nós vamos ver que Samuel passa agora um monte de diretrizes para que Saul viesse a cumprir. Samuel manda ele para diferentes lugares, para falar com diferentes pessoas. E nós vamos ver que a humildade de Saul, quando ele começa a sua peregrinação de fé, a natureza espiritual estava aflorada, que ele ali, humilde, ele sabe ouvir e ele também obedece. E quando falamos da humildade, a humildade ela faz parte da natureza espiritual, pois o Cristo, ser espiritual, que via o Pai fazer as coisas e por isso fazia, que ouvia o Pai falar e por isso pregava o que o Pai falava, esse mesmo Cristo ungido pelo Espírito Santo era um ser espiritual. E em um determinado momento, Mateus 11, 29, ele diz: vocês têm que vir até mim, vem até mim, e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso. Entretanto, quais são as maiores características de uma pessoa humilde? E acredito eu que de todas as características da humildade, as duas principais para mim que faz sentido dentro da categoria humildade, é saber ouvir e obedecer. Porque quando você vai falar com determinadas pessoas, eu não sei se já aconteceu contigo, comigo acontece várias vezes. Na condição de pastor, a pessoa ela vem então para ter um aconselhamento pastoral, mas todas as vezes que eu começo a falar, para tentar aconselhar, essa pessoa me interrompe. Tem gente que não deixa você falar. Não sabe ouvir. Tem 2 ouvidos, mas não consegue ouvir. Não consegue ouvir o dia da mulher, não consegue ouvir o dia do marido, não consegue ouvir que o aluno, que o filho, ele teve uma complicação na escola, não consegue ouvir. A principal característica, ou uma das principais características da humildade, para que você reconheça uma pessoa humilde, é que ela sabe ouvir. Ela dá atenção. E quando nós falamos da obediência, é outra característica da humildade, porque como é que eu posso definir obediência? Para que você possa obedecer, você tem que se submeter. E só submete quem é humilde. Quem não é humilde não vai se submeter. Você acha que você está falando com quem? Quem você acha que eu sou? Você esqueceu que você é ministro do louvor? Eu sou o pastor da igreja. Eu sou o pai aqui. E tantas outras características que você e eu nós vamos colocando por causa de títulos, mas a obediência diz respeito à submissão. E quando você se submete, você se entrega ao poderio de outra pessoa. Então, como é que eu caracterizo a humildade? Eu caracterizo como aquele que sabe ouvir. E caracterizo como aquele que sabe obedecer. Entretanto, este mesmo homem Saul, ser humano, um ser dual, ele tem a dualidade dentro de si. A princípio, no seu início, no seu começo, natureza espiritual aflorada. Mas ele também tem a natureza carnal, como cada um de nós temos. Ele começa certo, mas termina errado. E se eu e você não tomarmos cuidado na nossa peregrinação de fé, possa ser que você e eu comecemos certo, mas se dermos razão, a natureza caída, a natureza carnal, possa ser que terminaremos errado. Como aconteceu com Saul. Então eu fiquei pensando, quais são os passos trilhados por aquela pessoa que começa certo, mas termina errado? Quais são os degraus que essa pessoa sobe? O caminho que ela percorre,
onde ela começou certo, mas ela terminou errado. E acredito que a primeira grande característica do ser humano que começa certo, humilde e termina errado, é justamente a mudança de foco. Quando eu leio a biografia de Saul, eu percebo que poderíamos fazer algumas perguntas. Quem é que coloca Saul como rei? Deus. Ele vai ser rei de quem? Rei do povo de Israel. E o povo de Israel é o povo de quem? De Deus. Quem libertou o povo de Israel? Deus. Quem deu essa terra que Israel mora? Deus. Logo, se tudo pertence a Deus e todo o caminho foi trilhado por Deus, inclusive escolher Saul, acredito que no mínimo a administração política de Saul deveria estar encharcada de Deus. Deveria ter o foco em Deus. Mas a natureza carnal agora começa a falar mais alto, e Saul ele vai desfocar. Ele tira o foco de Deus e começa a colocar o foco em si. Então nasce o egoísmo. Saul torna-se egoísta e Saul torna-se obstinado. E por obstinado eu entendo uma pessoa teimosa. Conhece alguém? Por obstinado, eu entendo uma pessoa desobediente. Conhece alguém? Por obstinado, eu entendo presunção. Saul tornou-se tão obstinado quando muda o foco que ele passa a não cumprir mais as ordenanças divinas diretas. Porque Deus deu ordenanças diretas a Saul, mas ele se achou presunçoso. Ele se tornou obstinado. E além de ser obstinado, presunçoso, desobediente, ele ainda por cima tornou-se egoísta. Pois se você então começar a perguntar para Saul agora: Saul, qual é o teu foco? Qual é o teu objetivo sendo o rei de Israel? Agora que a natureza carnal falou mais alto, ela dominou a natureza espiritual. Qual é o teu foco, Saul? O meu foco? O meu foco agora é manter o status social que eu adquiri. Agora o meu objetivo sendo o rei de Israel é eu justamente dar as ordens, porque agora o rei aqui sou eu. O meu objetivo é manter para a minha prole, para a minha hereditariedade, a monarquia do rei de Israel. Ou seja, a minha família, meu filho, os meus netos, meus bisnetos não passarão mais fome. Garantir toda a vida da minha prole. Obstinado, teimosia, desobediência. Perceba, irmão. Quando a natureza carnal fala mais alto, não é mais Deus. Não é mais ministério. Não é mais serviço ao próximo. Agora, eu passo a institucionalizar o reino de Deus e o ministério que Ele me deu. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Todas as vezes que um ser humano ele institucionaliza o reino de Deus e o ministério, então o reino de Deus não serve mais. O reino de Deus passa a ser usado como pretexto para satisfazer os meus desejos. Não é mais para serviço. Não é mais para glória a Deus. Não é mais para a adoração. Vamos mudar o personagem? Folheando a Bíblia, nós vamos chegar em Paulo. Este mesmo Paulo que outrora chamava-se Saulo. E quando você pega o termo Saulo, ele é o termo responsável ou análogo ao termo Saul. Saulo e Saul são as mesmas coisas, o mesmo nome. Saul da tribo de Benjamim, Saulo de Tarso da tribo de Benjamim. Então me parece que o pai de Paulo, ele quis homenagear o rei Saul, dando o nome do rei Saul agora no seu filho, e este é Saulo. O significado é o mesmo: grande, poderoso,
Paulinho vê que isso não tem nada a ver com ele. Então Paulinho troca o seu nome, vai no cartório e pede para trocar o nome. Eu não quero mais me chamar Saulo, porque o único grande na minha vida é o Cristo. Eu quero me chamar Paulo. Então, se você fizer as mesmas perguntas para o Paulo, Paulinho, qual é o teu foco? Para que você vive? Por que você existe comendo a comida de alguém que deveria ser de outro? Respirando o ar de alguém que deveria ser do outro? Por que você abre igreja, Paulinho? E eu acredito que a primeira pergunta, qual é o foco, o objetivo de Paulo? Ele me responderia citando Filipenses capítulo 3, e verso de número 12, e verso de número 14, onde Paulo diz que a vocação dele é o Cristo. Resposta, qual é o teu foco? O Cristo e a vocação que Cristo me deu. Este é o meu objetivo. Então eu te pergunto, por que você vem para a igreja? Para que tu é pastor? Para que tu é ministro de louvor? Para que você é líder do Rocket, do Legacy, da dança? Para quê? Infelizmente, às vezes nós fazemos o que fazemos por concorrência. E não vem dizer para mim que não. Como o departamento X fez tal coisa, a gente não pode ficar por baixo. Vamos fazer tal coisa, e começa a competição. Para ver quem faz mais. Para quem entope mais de serviço, entope mais de trabalho, para ver como é que faz melhor do que o outro, para ensinar o outro. Concorrência e institucionalização do reino não é mais serviço, agora é para agradar o meu desejo. Se você pergunta para o Paulo, por que tu vive, Paulo? Por que você está roubando o oxigênio de uma outra pessoa, Paulo? Por que você está comendo comida que poderia ser doada para outra pessoa? O Paulinho tinha a resposta em Filipenses capítulo 1, verso de número 20. O Paulinho diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Quem é que vai ser engrandecido no teu corpo, Paulinho? É o Cristo, não é o trabalho que eu faço, as pessoas que eu trago, a noite se é da hora, se o louvor é da hora, se a palavra foi show. Não, quem vai ser engrandecido no meu corpo vai ser o Cristo Jesus. E Ele vai ser engrandecido tanto na minha vida como na morte, se eu morrer, se eu viver. Ele vai ser engrandecido. Por quê? Porque o meu viver é Cristo. Foco. Por que tu vive? Eu vivo pelo Cristo. E pela tua mulher? Justamente pelo fato de viver pelo Cristo, que eu sou o protetor, ajudador e o amante da minha mulher. Por que você vive pelo Cristo? E o teu filho? Eu vivo pelo meu filho, mas justamente por causa do Cristo. Porque o Cristo me faz amar. E eu amo meu filho mesmo na desobediência, mesmo na sua rebeldia, na sua malcriação. Eu amo por causa do Cristo que me ama, porque também sou um filho rebelde. Cristo. E ele continua, porque para mim o viver é o Cristo e o morrer é o ganho. Então, Paulinho, você não abriu uma igreja da parede preta para você ficar rico? Não. Para que tu abre a igreja? Porque eu estou tentando salvar alguns aí, meu. Eu estou tentando salvar alguns aí. Pastor Rodrigo, por que você quer abrir mais um culto para te dar mais trabalho? Não, porque eu estou tentando salvar alguns. Porque eu quero que as pessoas tenham conhecimento do Cristo. Para que se faz trabalho de legacy, de rock, de dança, de culto de aniversário? Por causa do Cristo. Temos que tentar salvar alguém. Por que é que tu vive? Por causa do Cristo. Você não trabalha? Não trabalho, mas trabalho por causa do Cristo, porque Cristo trabalha até agora, meu pai também, eu também trabalho, mas tudo é por causa do Cristo. O foco é Jesus, o que somos, o que temos, o que seremos, tudo o que nós teremos é por causa do Cristo, porque dele, por ele, para ele, disse Paulo, meu amigo, glória pois a ele eternamente, Cristo. Cristo, a natureza espiritual proclama o Cristo.
Eu não coloco drops no Instagram para ter curtida. Não é para ter like. O que eu coloco no Instagram, o que você e eu devemos colocar nas redes sociais é para representar o Cristo. Mostrar o Cristo. Proclamar o Cristo. Todas as vezes que nós mudamos o foco, começamos certo, mas mudou o foco, está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Pode terminar errado. E aí então, o ministério não é mais Jesus. Aí vai continuar. Mas cadê Jesus? Não, Jesus não está aqui não. Como aquela igreja, uma vez que eu vi uma placa de uma igreja, Jesus foi ali e volta já. Nessa igreja eu não entro. Eu vi. Uma igreja assim, Goianazes. Na placa, Jesus foi ali e volta já. E eu não entro num lugar desse. Quando Jesus voltar, eu venho aqui. Cristo. Você respira por causa de Jesus. Você vive por causa de Jesus. Você é salvo por causa de Jesus. Teus pecados estão perdoados por causa de Jesus. Você tem intelecto por causa de Jesus. Você vive o que vive por causa de Jesus. A vida é por causa de Jesus. Então, qual é o objetivo de cada trabalho? Cristo. Se não tiver Cristo, irmão, fique em casa assistindo Netflix. Se não tiver como objetivo Cristo, fique em casa assistindo streaming. Se não for o Cristo, é perca de tempo. É só trabalho, esgotação e estresse. Mas quando for o Cristo, você não vai precisar fazer nada. As pessoas vão se converter, as pessoas vão chorar, as pessoas vão se arrepender, as pessoas vão se entregar. Porque é o Cristo que age. Ele é o protagonista da história. Não sou eu, não é você. É Ele. O segundo passo para uma pessoa que começa certo e termina errado é a percepção exagerada de si. Depois que você perde o foco e você se torna uma pessoa egoísta, obstinada, e agora o ministério não é mais para Deus, mas para a satisfação do teu ego e dos teus desejos. Então eu passo a ter uma percepção exagerada de mim. Saul eleva o patamar da sua função, do seu ministério, ao ponto de ter uma percepção exagerada de si. Então ele traz para si a prerrogativa de mandar e de ter o direito também de não obedecer a Deus. Foi o que eu falei com os irmãos quando eu falei sobre o mal. Eu disse aos irmãos que quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, eles não eram leigos, burros. Foi o que eu disse. Comer do conhecimento não é que terão conhecimento, tinham conhecimento, mas comer do fruto do conhecimento do bem e do mal é trazer para si a prerrogativa de determinar o que é bom, o que é bem e o que é mal. Ou seja, não é só você, Deus, que diz o que é bom, o que é mal. Eu agora, ser humano também, posso dizer o que é bom, o que é mal. Foi o que Saul disse aqui, quando ele percebe que agora ele é rei. Quem manda na parada? Eu. Quem dita as ordens? Eu. Então Deus dá uma ordem expressa e ele diz, não vou obedecer. Porque eu sou o rei de Israel, quem manda aqui sou eu. Percepção exagerada de si. A pergunta é, por que eu passo a ter uma percepção exagerada de mim mesmo, quando eu desfoco? Quando a natureza carnal aflorou e eu desfoquei, por que eu passo a ter uma percepção exagerada de mim? Resposta simples, por causa da ilusão do poder. Existe um ditado popular que diz, quer conhecer alguém? Dá poder para ela. Quer conhecer alguém? Coloca ela como líder, coloca ela como pastor, coloca ela como dá um título para ela. Poder. O poder, a autoridade, traz consigo a pseudo-crença de que posso fazer o que quero, quando quero, onde quero, do jeito que quero. E por que eu posso fazer o que quero,
onde quero, quando quero, do jeito que quero, porque eu sou o fulano de tal. As regras se aplicam a todos os irmãos, menos a mim, porque eu sou o pastor da igreja. Para você não, para mim pode. Para o seu filho não, mas para o meu filho pode. Porque eu sou o pastor da igreja. O título de pastor me dá a carteirinha VIP que você não tem. E eu acesso o que você não acessa. E tenho privilégios, o meu pacote espiritual, ele é o mais top, é o premium. Não é o econômico. Eu sou o pastor. Ilusão do poder. Ilusão da autoridade. Por isso que eu aumento a expectativa de mim. E quando eu aumento a expectativa de mim, eu me torno um ser obcecado. E quando eu me torno um ser obcecado por aquilo que quero, eu faço o que quero para satisfazer o que for necessário. Não importa que você morra. E quando eu falo de morte, não só a física, a espiritual. Não importa. Vai satisfazer o que eu preciso? Então você que morra, você que desapareça, obcecado pelo que quero. Natureza carnal. Natureza carnal aflorada. Esse era Saul, que começou certo e terminou errado. Então, Samuel dá um ultimato no capítulo de número 15, no verso de número 23, a parte B do versículo. Samuel chega em Saul e diz assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Você deixou a natureza carnal falar mais alto, então esse ministério aí eu já não estou aceitando mais. Você pode até tocar. Você pode até fazer os GCs. Você pode até dançar. Você pode fazer o que você pode, mas eu não estou mais nesse negócio aí. Eu te rejeitei nesse ministério. Perceba, não é uma rejeição pessoal, é ministerial. Aquilo que eu falei que ia te dar, reinado, eu te dei. A natureza aflorou, foco foi desvirtuado, você se tornou obcecado, está fazendo o que quer. Então agora, eu não aceito mais isso aí que você está fazendo. Eu não aceito mais, não estou aí. Então, eu fiz algumas perguntas a mim. Como é que eu posso não me deixar ser iludido pelo poder e pela autoridade? Como é que eu posso não ter uma percepção exagerada de mim? Como é que eu posso não desfocar? E a resposta é muito simples, é por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela é simples. A resposta é simples. Está no verso de número 22 de 1 Samuel capítulo 15, e a resposta está assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Precisa dar 7 pulinhos, 7 mergulhos, 40 voltas, 7 voltas, acordar de madrugada? Precisa disso? Não precisa disso. Como que em que se obedeça a sua palavra? Tem prazer o Senhor em sacrifício? Mais do que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Irmão, não precisa de fórmula. É obediência à palavra. O que Deus mandou você fazer, é o que Ele colocou no seu coração. Faça.
seja submisso, como está escrito, para que nós nos rendamos e nos submetamos às mãos potentes de Deus, e no tempo hábil Ele exaltará. Seja humilde, simples, deixe Jesus aparecer através da sua vida. Você só é e tem por causa dele. Então a minha oração foi que quando a natureza carnal começar a desfocar o real intuito de fazer o que fazemos, eu peço a Deus para que a tecla pause ela seja apertada e você e eu voltemos e lembremos de que somos pó, que devemos diminuir e que Ele deve crescer. Eu oro para que nenhum de nós em São Miguel Paulista, pelo menos não nessa comunidade cristã, sejamos iludidos pela falsidade do poder. Eu oro para que dentro da nossa igreja nós não tenhamos concorrência de departamento e de titularidade. Eu oro para que não tenhamos concorrência, para que o capitalismo não entre dentro da igreja. Tudo o que fizermos é pelo mesmo propósito, é para salvar alguns, é para arrebatar alguns. Como disse Paulo, eu me fiz de judeu, eu me fiz de gentio, eu me fiz de sábio, eu me fiz de louco, para ver se eu consigo salvar um. Então tudo o que fazemos não é para preencher tabela, pelo amor de Deus, irmão. É para tentar abrir a mente, para que haja conversão, e conversão também dos próprios religiosos. Essa é minha oração, porque possa ser que tenha crente que vai chegar lá no céu, e Jesus vai falar, não conheço não. Mas como o senhor não me conhece? Como que o senhor não me conhece? Esqueceu? Deixa eu pegar aqui a carteirinha para te mostrar. Está aqui, ó, lá da igreja lá, que o Senhor mesmo me deu. Fiz tanta coisa, não te conheço, não lembro de tu. Começou certo, terminou errado. Cristo, 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 Cristo na nossa casa, Cristo nas nossas mentes, Cristo nas nossas emoções, Cristo em nossos desejos, Cristo em nosso corpo, Cristo nessa igreja, Cristo no meu departamento, Cristo no meu andar, Cristo no meu levantar, Cristo no meu falar, Cristo no meu pensar, Cristo no meu agir, Cristo no meu comer, Cristo na hora de deitar, Cristo na hora até mesmo de namorar, Cristo na administração financeira, Cristo, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. É essa natureza que tem que falar alto dentro de nós. Cristo, quem você é? Eu sou um servo que tenta apresentar o Cristo, mas achei que você era o líder de tal departamento. Não, eu sou um servo, estou servindo naquele departamento lá, mas sou um servo. Eu recebo ordens expressas do Cristo. Então você ama? Sim, eu amo. Que Deus os abençoe.